vim falar sobre Death Note. Ai, de novo? Sim, de novo. Dessa vez, vamos fazer uma análise um pouco mais geral. Antes de tudo, eu gostaria de falar uma coisinha. Eu tô planejando, né, eu já tô pensando, já tô com a ideia de fazer um vídeo fazendo uma análise psicológica do L. Por que eu nunca fiz uma análise psicológica do L? Porque meio que existe um consenso dentro do fandom acerca da psique do L, mas eu vou fazer pra completar a tríplice, né, a trindade de Death Note, porque eu já fiz um da Missa, já fiz 2 da Missa, já fiz do Light, só falta o do L, então eu vou fazer o do L também, tá? Só que vai demorar um pouquinho, porque é um roteiro que exige muita pesquisa, muito estudo pra que eu não fale nada de errado, enfim, tá? Eu só queria deixar claro que eu vou fazer. Mas enfim, o que eu vou falar sobre Death Note hoje? A gente vai discutir sobre o ponto central da trama. Qual que é o ponto central da trama? Sobre o que Death Note discute? Psicopata. Death Note discute sobre visão de justiça, sobre o que é justiça. Ele levanta esse debate. A gente, por um lado, a gente tem um Light que defende o que eu gosto de chamar de justiça imediatista, que é a pessoa cometer um ato ruim, você vai lá e pau na pessoa, entendeu? Mata ela porque não merece viver em sociedade se vai cometer atrocidades daquele jeito. What? E por outro lado, a gente tem o que eu gosto de chamar de justiça democrática, que seria a visão de justiça do L, né? Que ele defende que a pessoa deve ter uma investigação acerca, que a pessoa deve passar por um tribunal, que a pessoa deve ser presa, cumprir um tempo de pena. Essa justiça que a gente já tem aqui no nosso mundo, que é o modelo que a gente conhece no dia a dia. É verdade. E por que eu vim falar aqui? Eu vim dar... É claro, é a minha opinião. Eu não posso dizer que eu vim bater o martelo. Mas eu gostaria de apresentar pontos do porquê que eu acho... Porque que na minha visão, o próprio anime já concluiu e já disse qual que é a correta, qual que é a ideal e qual que é a problemática da outra, sabe? Então, enfim, é a minha opinião, ao mesmo tempo que é a minha análise sobre o anime e, enfim, bora lá. Ok. Vamos começar dando uma breve pincelada na visão de justiça de ambos, tá? Vamos começar ali pela visão de justiça do Kira. A visão de justiça do Kira diz que ele iria matar, ele iria punir todas as pessoas que cometem coisas ruins. Então, pessoas que roubam, pessoas criminosos, né? Não vamos entrar em muitos detalhes, né? Pessoas que são criminosas, ele mataria todas essas pessoas e pra isso ele busca ali, né, como o pai dele é policial, então ele busca ali o nome das pessoas que são procuradas, o nome das pessoas que já foram presas, atos que ele vê no dia a dia, assim, ele vai lá e busca o nome da pessoa, escreve no Death Note, enfim. Essa é a visão de justiça do Light, né? Essa é a ideia de justiça dele. Aí a gente tem a ideia de justiça do L. E a ideia de justiça do L é justamente de que quando tem um crime, você deve analisar todas as nuances desse crime. Você deve analisar quem foi o criminoso, qual foi a sua motivação, quem era a vítima, o que a vítima estava fazendo ali naquele local, qual foi o contexto em que o crime aconteceu. Aí depois que você tem isso, você vai para julgamento, onde você apresenta a defesa e o ataque à pessoa que seria a criminosa, né? Você dá a essa pessoa o direito de se defender, dá os argumentos dela, a explicação dela do porquê que ela cometeu o crime. E aí, dependendo de como o juiz, né, o tribunal popular dá o veredito, né, dependendo de qual seja a resposta dele, ele vai ter ali um tempo de reclusão num presídio, ou dependendo, se for um crime bem menos grave, tem ali um tempo de questão de trabalho comunitário ou um pagamento de multa para que essa pessoa assim cumpra, né, para que essa pessoa seja punida pelo seu crime, pelo aquilo que ela cometeu, pela infração que ela cometeu, era isso que eu tava querendo falar. Então tá, a gente tem essas duas visões de justiça. E aí a gente tem o embate desses dois dentro do anime. E assim, gente, a gente vê que o Kira, ele... como é que eu posso dizer? Ele tem muito apoio popular dentro de Death Note mesmo. É claro que no fandom existe o apoio, porque existe a questão dos times, né? O time L e o time Kira. Mas dentro da história do anime mesmo, o Kira, ele tem apoio popular. Tem muita gente que elogia, tem muita gente que fala que concorda. E por que isso acontece? Porque normalmente, quem olha de fora costuma pensar que a justiça é uma coisa fácil. É uma coisa simples de se entender,
sabe? Se você fez uma coisa errada, você deve ser punido por essa coisa errada e ponto final. E acabou e não tem discussão. A nossa sociedade foi construída em cima dessa ideia. A gente pode ver isso desde relação de pai e filho até mesmo questão do dia a dia, né? Se você comete um erro, você vai pagar por esse erro e ponto final. E dentro de casa a gente cresce com isso. Se você faz uma coisa errada, você é castigado, você ouve bronca, em alguns casos, né, você chega a apanhar, que nenhuma dessas situações é saudável, mas enfim. A gente cresce, a gente foi moldado dessa forma. A nossa sociedade foi moldada com essa ideia. Então, por causa disso, existe muita identificação com a visão de justiça do Kira, porque acreditamos, somos criados para acreditar que aquilo é a forma correta. Só que a gente se esquece que esse modelo de justiça já foi aplicado na nossa sociedade há muito tempo atrás. Se você pegar histórias medievais, ali da época da monarquia, você vê que era punida dessa forma. Um bom exemplo é a questão das bruxas, né? O que eram as bruxas? As bruxas eram mulheres que tinham conhecimentos medicinais, eram mulheres que sabiam, sei lá, fazer matemática, eram mulheres que não queriam ter filhos, eram mulheres que tinham gatos pretos de estimação. Enfim, essas mulheres eram julgadas como bruxas por terem esses comportamentos que eram considerados inadequados para mulheres da época e por isso elas eram queimadas vivas. Isso é exatamente a mesma visão de justiça do Light, sabe? Se você comete um erro, se você comete alguma coisa que eu julgue como errado, ou que a sociedade em que a gente vive julgue como um erro, você deve ser morto por causa disso, porque essa é a punição adequada para todo mundo que cometeu um erro. E isso vem de uma noção de que se a gente matar todas as pessoas que fazem coisas ruins dentro da sociedade, a gente vai deixando só as pessoas que fizeram coisas boas, e com isso a gente cria uma sociedade apenas de pessoas boas, apenas de pessoas, né, que tem ali que são boas de natureza, que são pessoas honestas, sabe? Ah, como é bom ver vocês de novo. Esse cara é louco! Só que, por que essa justiça deixou de ser implementada? Por que ela não existe mais? Porque ela é falha. O nosso sistema judicial, sendo do jeito que é hoje em dia, ele já é falho. E o que eu quero dizer com ele é falho? Eu quero dizer que existem pessoas que são inocentes sendo punidas por crimes que elas não cometeram. Igual a história das bruxas que eu acabei de contar. Fazia algum sentido você querer queimar uma mulher só porque ela tinha noção de que se ela fizer um chá, ela vai aliviar a dor que ela tá sentindo? Não. Existe alguma lógica nisso? Obviamente que não. Então, mesmo nos dias de hoje, a gente pode pegar exemplo dos Estados Unidos, que geralmente é o país que ainda tem a questão da pena de morte legalizada, só que a gente pega ali e a gente já vê inúmeros casos de pessoas que foram presas injustamente. E não só injustamente porque a investigação foi mal feita, não. Foram presas muitas vezes injustamente por preconceitos que pessoas de dentro do sistema judicial carregavam consigo. Pessoas que são racistas, pessoas que são homofóbicas, pessoas que são xenofóbicas, pessoas que são machistas, que trabalham dentro do sistema judicial e que tinham como função defender a sociedade e proteger os inocentes. Essas pessoas deixam seus preconceitos falar mais altos e, por consequência, acaba prendendo pessoas que são inocentes simplesmente porque elas têm algum preconceito com aquela pessoa. Um bom exemplo disso, tem uma minissérie da Netflix chamada Olhos que Condenam, que ela é baseada em fatos reais. Ela conta uma história real de 5 garotos, acho que são 5 garotos negros e hispânicos, né? Tem essa mistura ali de meninos que são negros e meninos que são hispânicos, que foram presos por causa de um crime que aconteceu no Central Park, né? A gente tem ali o Central Park, aí de um lado, numa parte do Central Park, tava tendo um monte de garotos negros tinham se reunido e estavam fazendo baderna lá e fazendo um monte de merda no parque. Enquanto isso, do outro lado do parque, uma mulher, ela foi pega, ela foi estuprada, ela foi brutalmente espancada e ela ficou em coma por vários dias. E aí esses 5 garotos foram presos por serem suspeitos do crime, né? Só que aí os anos se passam, a gente vê, a série mostra que eles não tinham culpa nenhuma. Pra você ter uma ideia, a faixa etária dos meninos nessa época desse crime era entre, acho que o mais novo tinha 14 anos e o mais velho tinha 16 anos, se eu não tô enganada. Eles eram bem novinhos mesmos. E aí eles foram presos e ficaram até a sua fase adulta na cadeia. E foram presos injustamente por pessoas que eram racistas, por pessoas que literalmente inventaram provas contra eles. E a série mostra isso. E aí depois que você vai procurar e pesquisar sobre o caso, tudo fica ainda mais explícito. Então assim, sabe,
mesmo com o nosso sistema judicial tendo a formulação que ele tem hoje, tendo ali sempre tentando ter o máximo de preparo para que pessoas inocentes não sejam punidas por crimes que elas não cometeram, ainda existe gente inocente sendo punida. Ainda existe inocente indo para cadeia por preconceito ou indo para cadeia por um trabalho podre por parte da polícia ou dos investigadores, e por aí vai, sabe? Então, assim, pensando dessa forma, se mesmo hoje, com o nosso sistema bem estruturado entre aspas, né? Bem estruturado do jeito que ele ainda tem gente inocente sendo punida por erros, por crimes que elas não cometeram, o que impede do Kira, né, já que a gente tá falando do Death Note, o que impede o Kira de ter matado gente inocente que tava dentro da cadeia? Sabe, gente que não cometeu nenhum crime, gente de bem, que ele considera pessoas de bem, pessoas honestas, mas que estavam ali ou por preconceito, ou por uma falha da polícia, e estavam ali presas, e aí ele vai lá e mata essa pessoa simplesmente porque ela tá presa, sabe? Então, é muito complexo você julgar alguém. Um crime, isso eu vi no canal da Bel Rodrigues, foi uma fala da Bel Rodrigues, que ela inclusive é formada em criminologia, e ela falou que assim, um crime nunca é só um fato isolado. Quando você tem seres humanos envolvidos em qualquer tipo de situação, em qualquer tipo de relação, sempre é alguma coisa muito complexa de você analisar, porque seres humanos são por naturezas muito complexas, têm naturezas muito complexas, sabe? A nossa personalidade é muito complexa, a nossa mente é muito complexa. Então, assim, é que nem eu disse no último vídeo do Light que eu fiz. A gente não é 100% bom e nem é 100% mal. Todo mundo tem um pouco de bem e mal dentro de si. Todo mundo tem os seus defeitos e tem as suas qualidades. Todo mundo faz coisas boas e também faz coisas ruins. É claro que existem algumas pessoas que fazem coisas muito ruins, né? Que aí é o caso realmente dos criminosos. Só que mesmo essas pessoas que cometem essas atrocidades, até mesmo elas têm qualidades. Fizeram ou fazem coisas boas, dizem alguma coisa boa, sabe? Mesmo essas pessoas que a gente olha e fala, não é possível que essa pessoa seja minimamente boa ou, sabe, seja minimamente humana. Sim, até mesmo essas pessoas têm as suas qualidades. Então, assim, quando você tem um crime, você precisa analisar todas as nuances desse crime, porque tudo pode mudar muito rapidamente. Eu vou dar um exemplo básico aqui. Imagina que numa noite, numa cidade grande, aconteceu 2 crimes. De um lado da cidade, a gente tem um assalto que deu errado e o assaltante acabou matando o dono da mercearia que ele foi assaltar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, uma mulher mata um cara que queria estuprar ela, que estava tentando estuprar ela. Aí ela matou ele por legítima defesa. Beleza. Aí a gente vai investigar esses 2 casos. No caso do assaltante, a gente descobre que o assaltante que foi cometer ali, né, o assalto, ele se tratava de um pai de família que estava desempregado há mais de 1 ano, que ele tinha ali 3 filhos e uma esposa e ele já não tinha mais dinheiro nenhum e nem comida dentro de casa para dar para os seus filhos. Então, a única alternativa que ele teve foi realmente roubar, tentar roubar algum dinheiro, tentar roubar alguma coisa para dar alguma coisa para comer para sua família. E aí, no momento em que ele tava ali, o cara que tava na mercearia reagiu ou fez alguma coisa que assustou ele e ele acabou atirando na pessoa e acabou matando a pessoa ali. É claro que isso não tira o fato de que ele matou uma pessoa, sabe? Isso não tira esse crime das mãos dele, sabe? Ainda tem sangue nas mãos dele. Só que quando você analisa a motivação que levou ele, que gerou aquele crime, você vê que não se trata de uma pessoa má, que foi lá com a intenção de ser má, de matar alguém, de fazer mal. Era uma pessoa boa, que tinha boas intenções, mas que estava cometendo um ato ruim, que estava cometendo um erro por desespero. Então tudo isso deve ser levado em consideração na hora de julgar essa pessoa. E aí, para deixar mais complicado, a gente pode falar que o dono dessa mercearia que foi morto por esse assaltante, ele na verdade se tratava do líder de um quartel de drogas muito grande dentro da cidade. Só um exemplo.
tá? Então, ele era uma pessoa que a gente, quando a gente ouve isso, uma pessoa é líder de um quartel de drogas, o que a gente pensa? É uma pessoa má. Um pai de família que tá desempregado, o que a gente pensa? É uma pessoa boa. Aí a gente coloca eles dois dentro dessa situação, a vítima é a pessoa má e o culpado é a pessoa boa. Como você julga isso? Como você determina a pena dessa pessoa que cometeu esse crime? Sabe? Então tudo isso fica muito complexo. Aí vamos lá pro outro crime. A mulher que matou por defesa própria, né? Autodefesa. Esqueci o nome agora, enfim. A gente descobre que essa moça que matou esse rapaz pra se defender se tratava de uma médica que era procurada por denúncias de tráfico humano. E a pessoa que foi morta por ela era um estudante que tava comemorando alguma coisa numa festa e aí ficou chapadaço de drogas e aí foi e tentou fazer isso. Entendeu que já mudou também ali? A gente ainda tem a vítima, ainda tem o culpado, né, que seria a mulher. A gente ainda tem a circunstância de que sim, ela seria libertada inocentemente porque ela só estava se defendendo, mas a gente, na nossa noção ali de pessoa boa e pessoa má, quem a gente julgaria como uma pessoa boa e uma pessoa má dentro dessa situação? Sabe? Vê como tudo fica muito complexo? É uma pessoa boa, que tem boas intenções, mas que tá cometendo uma coisa ruim, que tá fazendo uma coisa ruim, sabe? Então, só por isso você já vê que a justiça é uma coisa muito complexa. Como você julga alguém? Como você é capaz de julgar alguém só com base naquele ato que aconteceu? Você tem que entender quem é a pessoa que estava cometendo aquele crime. Você tem que entender quem eram os personagens que estavam por trás daquela situação. E é exatamente isso que o nosso sistema de justiça deveria fazer, né? Que a ideia é essa, mas é isso que faz? Muitas vezes não. Seria analisar os dois lados, levar para julgamento, mostrar todas as provas e aí deixar, ok, como a gente vai punir essa pessoa? Porque ela ainda deve ser punida. Ela cometeu um crime, ela precisa ser punida. Mas como a gente deve punir ela de uma forma adequada, de uma forma que a gente não coloque ela como uma pessoa que a gente julga ruim, como uma pessoa que a gente julga como impossível de voltar para a sociedade, mas que ainda seja cabível pro crime que ela cometeu. Sabe, tudo isso é uma noção muito complexa, é uma ideia muito complexa. Você ser um ser humano com falhas, com erros, tendo defeitos e qualidades, já torna a tarefa de julgar uma outra pessoa uma tarefa muito difícil. Então, essa ideia de justiça imediatista do Kira é uma ideia simplesmente absurda, porque para você acabar matando uma pessoa inocente que estava ali presa por engano, por um preconceito, é assim. Seria muito fácil. No mundo real, o Kira teria matado aqueles garotos adolescentes que estavam presos injustamente por causa do crime que eles não cometeram. Ele teria matado eles porque ele acreditaria que eles eram criminosos simplesmente por estarem na cadeia. A gente tem que entender uma coisa. O fato da pessoa estar presa não significa que ela é um criminoso. Não significa que ela é uma pessoa má. Beleza? Então, assim, acho que aqui eu já expus a minha opinião, né? Eu já dei a entender qual é a minha opinião e também eu já falei mais de 1000 vezes aqui que eu sou time L, então deixo escancarada aqui a minha opinião. E por que eu disse lá no começo que eu acho que o anime ele já mostra isso? Né? Justamente por causa do final do Light, do final que ele recebe. O Light que se julgava ser uma pessoa boa e que se a gente vou ignorar todos os vídeos que eu já fiz aqui analisando a personalidade dele e vou por um breve momento acreditar que ele realmente só queria trazer justiça pro mundo e que ele realmente só queria criar um mundo de pessoas boas e honestas, tá? Vou acreditar nisso por alguns minutos. Vamos lá. Vamos imaginar que o Light realmente queria trazer justiça pro mundo, realmente tinha uma boa intenção ao fazer tudo que ele estava fazendo. Matar pessoas é correto? Isso ainda o torna inocente e isento? Isso tira dele o título de serial killer, porque ele foi um serial killer, porque ele matou muita gente. Sabe? Não, mesmo que ele tivesse uma boa intenção, mesmo que ele fosse uma pessoa boa, uma pessoa que realmente só queria fazer o bem pro mundo, isso ainda não tira das costas dele o fato de que sim, ele matou muita gente, sim, ele foi um serial killer e sim, ele deveria ser punido por aquilo. Porque quem é ele? Quem é ele em meio ao mundo gigantesco que existe pra julgar alguém? Sabe? Que moral ele tem pra julgar alguém? Quem é ele pra julgar alguém? Sabe? Então, assim,
o próprio discurso que o Nier, já que a gente tá falando sobre o anime, o próprio discurso que o Nier faz pra ele, ao falar que ele não passa de um serial killer maluco e que aquele caderno é uma arma de destruição em massa, é muito verdadeiro. Porque independente das intenções, independente do que ele queria causar no mundo, do impacto que ele queria causar no mundo, ele ainda matou gente. E matar gente ainda é algo errado, sabe? E a obra deixa isso muito claro pra gente, que se você julga pessoas simplesmente pelo ato delas, simplesmente pela ação que aconteceu ali, você também vai ser julgado dessa forma, sabe? Esse julgamento ele vai voltar pra você. E foi o que aconteceu com o Light. Apesar dele ter boas intenções, ele foi julgado da mesma forma como ele julgou outras pessoas, ignorando totalmente quem é a pessoa, ignorando totalmente as intenções, olhando só pra isso aqui, só pro ato que ele cometeu. E qual foi o resultado? Ele morreu, assim como todas as outras vítimas dele. Deu pra entender o porquê que eu acho que o anime deixa isso bem claro? Sabe? Porque mostra o Light durante toda a história julgando todo mundo, ignorando, passando por cima completamente se é inocente ou não, qual é a investigação, qual foi o veredito, qual que é a defesa dessa pessoa. Ele ignorou tudo isso. Ignorou tudo isso, jogou tudo isso pra debaixo do tapete. Ele só olhou e falou, tá preso por causa disso? Vai morrer. A mesma coisa aconteceu com ele. Ah, você matou gente? Foda-se! Ah, você matou gente? Foda-se que você queria fazer o bem pro mundo. Foda-se que você queria criar um mundo mais justo, com pessoas boas e honestas. Foda-se tudo isso, tá? A gente não tá nem aí. Você matou? Você vai morrer. Entendeu? É por isso que eu acredito que o anime já deixa bem claro, bem explícito, qual é a problemática dessa visão de justiça imediatista e qual é a consequência dela. Porque o mesmo dedo que aponta é o dedo que vai voltar pra você quando a sua hora chegar, sacou? Sabe quando você aponta pra alguém, tem 3 dedos apontando pra você? Então, é basicamente isso. Eu não entendi o que ele falou. Enfim, nossa, eu mesma fiquei confusa. Eu espero que não tenha ficado uma explicação tão confusa assim, tá, gente? Mas, enfim, muito obrigada se você viu esse vídeo até aqui, tá? Não se esquece de curtir, se inscrever e compartilhar pra me ajudar. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o que eu disse, a sua opinião sobre essa discussão que o anime levanta, se você é time Kira, se você é time L. Se você não quiser escrever muito, só escreve pra mim, eu sou time Kira, eu sou time L, que aí você já vai deixar bem claro pra mim qual é a sua opinião, qual é a sua visão sobre tudo isso, tá? Me conta o que você achou da minha análise, se você concorda comigo, se você não concorda. E todas as minhas redes sociais vão estar linkadas na descrição, então meu Instagram, meu Twitter, meu perfil no Scooby pra vocês acompanharem as minhas leituras e também o meu TikTok, então tá tudo na descrição, é só ir lá e me seguir, se você quiser, é claro. E é isso, muito obrigada se você viu o vídeo até aqui, um beijo e tchau!